Olá, graça e paz, bem-vindo ao Fire. Essa é a nossa quarta semana e agora falando sobre intercessão. Você, como eu, deve estar sendo abençoados. Eu estou aqui pensando em intercessão, esse ambiente de oração sendo levantado, e eu creio que Deus vai fazer algo muito forte na sua vida a partir dessa prática, desses conceitos colocados em prática. É muito especial a gente pensar sobre intercessão e entender que o Senhor, Ele move a nossa vida. A Bíblia diz que o cristão, ele é sal da terra e luz do mundo. Pensando no sal, nós pensamos no efeito do tempero, né? O sal, um pouco de sal traz gosto e sabor à comida. E eu creio que os cristãos que entendem o seu papel precisam crescer no entendimento do poder da intercessão. Há muita diferença sobre a vida das pessoas que intercedem e que recebem intercessão. Uma geração de intercessores podem mudar uma realidade toda. Por isso eu oro nessa hora que você seja ativado como um intercessor genuíno, alguém que se preocupa. Eu quero citar um exemplo bíblico. O Gabriel falou no nosso último episódio sobre Abraão, e ele fez citação da primeira oração, da primeira conversa intercessória com Deus. O patriarca, a intercessão tem a ver com a origem. Sempre houve intercessão, sempre houve necessidade, sempre houve alguém que representou e orou pelo seu próximo, a favor do seu próximo. Esse papel é muito especial, é muito importante. E o texto que eu quero ler está lá em Neemias capítulo 1, a partir do verso 4. Neemias estava exilado, ele estava a serviço num outro lugar, longe da sua nação de origem, mas ele então começa a receber notícias do estado da sua nação. E lá ele é tocado de saudade, tocado pela dor dos seus conterrâneos, e ele é movido em intercessão. Olha só como funciona a palavra a partir do verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, ele dê mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que texto fabuloso! Essa é uma oração intercessória. A oração intercessória é muito interessante, ela é movida de um sentimento. E é interessante, os intercessores ou seus motivos de intercessão não estão distantes de você, talvez estão no seu trabalho, na sua casa, no ambiente em que você vive. Para cada ambiente, Deus levanta intercessores. Olhe bem o seu ambiente, pergunte a Deus: quais são os motivos de intercessão que o Senhor tem para mim, nesse lugar, nesse ambiente.
por conta da ligação que Neemias tinha com Israel. Ao saber das más notícias, ele se envolveu, chorando, lamentando, jejuando e orando. É muito interessante que o cristão ele tem sentimento, mas o que você faz com esses sentimentos? Você joga nas mãos de Deus, você coloca as ansiedades na mão de Deus, e ele então ora a Deus pedindo misericórdia sobre Israel, lembrando Deus das suas promessas. Deus precisa ser lembrado, Deus sabe todas as coisas, mas quando nós citamos a sua palavra, nós estamos no caminho de ouvir respostas positivas de Deus. Não é uma troca, não é uma argumentação, mas é literalmente caminhando com oração em cima da vontade do Pai, que é cumprir a sua vontade, cumprir os seus desígnios. Ele faz menção das suas promessas, ele se inclui nos erros e pede perdão. Neemias não estava lá em Israel, ele não era culpado pelas coisas, mas ele faz citação e se inclui. E ao se incluir, ele pede a misericórdia. E ao pedir a misericórdia, ele pede uma intervenção sobre os próximos passos. E a história de Neemias, convido você a ler o livro, vai dizer de uma história miraculosa de Deus intervindo na história do seu povo por conta dessa oração. Eu te convido a ter uma intervenção miraculosa na sua história a partir da intervenção de Deus e do fruto da sua intercessão. Deus abre os nossos olhos e o nosso entendimento para que possamos interceder da maneira certa. Em nome de Jesus. Amém.